Fala pessoal, beleza? Quem fala é de Rodrigues. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui conosco. Esse aqui é o canal Toca e Passa Tricolor. Meu nome é Diego Rodrigues ou Di Rodrigues, como você preferir. Aqui é mais uma das casas do Fluminense Futebol Clube. E, né, como qualquer outro canal de Fluminense, hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre a história do clube mais amado desse país. Já se perguntou quais foram os presidentes do Fluminense? Você vai saber hoje nesse vídeo, tá? Você tá se perguntando, cadê as notícias? Cara, domingo de eleição, cara, não tem notícia do Fluminense, né? Foi bem parado o noticiário do Fluminense. As notícias são as mesmas batidas. Thiago Silva tá voltando, Ignacio tá voltando, Nonato tá voltando, Cano tá voltando. Pro clássico a gente deve ter quase que o elenco completo, só faltando o Lelê contra o time da Lagoa, tá? Então a gente deve ter elenco completo para enfrentar o clássico, tá certo? Então, te deixa mais para frente para gente falar sobre o clássico, até porque a gente tem essa data FIFA inteirinha para falar sobre tudo isso. Hoje a gente vai fazer um vídeo mais institucional. Já se perguntou quem foram os presidentes do Fluminense, né? Alguns, meu pai até falou sobre eles, eu não sei muito, mas meu pai comentou sobre eles, né? Alguns deles meu pai criticou bastante, mas alguns eu me lembro, e aí o que eu souber eu vou falar. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar sobre todos os presidentes que o Fluminense já teve. Você já se perguntou isso? Você vai saber hoje aqui nesse vídeo, tá? Sem mais delongas, antes de mais nada, eu queria pedir, você que está aí no canal, dá essa moral, que é mais uma casa do Fluminense, você que é torcedor do Fluminense que está chegando aqui, caiu de paraquedas, né? Mesmo que esse vídeo fique velho, mas vídeo assim não fica velho, porque não é uma notícia de fato. É um fato constatado, é um vídeo histórico do Fluminense, né? Então, nesse vídeo, você que tá caindo aqui de paraquedas, cara, deixa o seu like aí, me ajuda aí, vambora. Me ajuda com o seu like, me ajuda com a sua inscrição. Puder me ajudar compartilhando o vídeo para aquele que quer saber quem foram os presidentes do Fluminense, tá? Utilize esse vídeo, tá? Como uma forma de até me ajudar também, tá? Vamos direto para o site, para o navegador, tá? Essa informação, tô caçando no site Flunômeno, tá? Eu constatei, acho que, se eu não me engano, acho que no site do Fluminense também tem. Eu até vou pesquisar, eu nem vou cortar o vídeo, cara. Fluminense. Vou escrever só Fluminense. Vai direto pro site do clube. Cadê? Página oficial. Deveria ter o clube presidente. É, mais fácil olhar no clube, né? Aqui deveria ter uma listagem completa. Por isso que eu não procurei no site do clube, que aí, ó. Vai mudando as fotos até você chegar lá no último. É muita coisa, velho. Mas enfim, vamos um por um, né? O presidente que a gente já conhece é o Mário Bittencourt, né? O presidente do momento é o Mário Bittencourt. Deixa eu ver se eu consigo voltar ao início. Tá, não, é isso aí mesmo. É o Mário Henrique Guimarães Bittencourt. É o nosso atual presidente que está na sua reeleição, né? E sai na próxima temporada para um novo presidente. Antes dele tivemos Pedro Abad, para mim, uma vítima do trabalho do antecessor dele. Mas também não deixou de ter a sua incompetência também, como presidente do Fluminense, né? Fez o que pôde, mas poderia ter feito um pouquinho a mais, foi um pouquinho cabeça dura. Peter Eduardo Sinsen, para mim o pior presidente da história do Fluminense, tá? Ele para mim foi pior até do que o amigo que levou o Flusão para a Série C, tá? Esse cara simplesmente afundou o Fluminense nas suas piores dívidas. Ele teve dinheiro na mão, poderia ter pagado as dívidas do clube, não, preferiu colocar jogador, grife, sabe-se lá onde mais ele botou dinheiro, esqueceu das contas do clube, o que explodiu, e aí o Fluminense teve uma das maiores crises financeiras da sua história, graças a esse senhor, e enfim. Antes dele teve Roberto Orcades, eu lembro que meu pai reclamava muito desse cara, velho. Roberto Orcades Figueira, né? Particularmente, ele foi presidente de 2004 até 2010, né? De 2004 para cá, confesso que o Fluminense deu aquela organizada, né? Brigava contra o rebaixamento vez ou outra, mas rebaixamento mesmo o Fluminense não teve nenhum, né? Teve os títulos 2009. Foi a sua pior temporada, que foi aquela temporada que teve o Cuca depois, que salvou o Fluminense e tal. E culminou com o título do Brasileirão em 2010, né? Claro, com a ajuda da Unimed. Só que, cara,
pouco incompetente, porque quem comandava o clube era o Celso Barros, não era ele. Né? Ele cumpria as ordens do Celso Barros e era isso. Tá? Então eu achava esse cara bem incompetente. Antes dele tivemos Davi Fischel. Davi Fischel foi o cara que comandou o Fluminense na época da Série C, se eu não me engano. Foi o cara que arrancou o Fluminense da Série C. Então, assim, ele tem que ter, ó, ele tem o carinho da torcida de certa forma. Fez o Fluminense campeão carioca em 2002, né? Fez o Fluminense voltar a ser o Fluminense Futebol Clube, voltar ao seu habitat natural, né? Às pontas, né? Agora vamos falar de Álvaro Ferdinando Duarte Barcelos. Ele foi presidente do Fluminense entre 96 e 98. Né? Quem não se lembra desse cara estourando champanhe, né? Enfim, esse cara foi bem complicado, né? Antes dele tivemos José Gil Carneiro de Mendonça. Se eu não me engano, esse Gil Carneiro de Mendonça, como vocês podem ver, ele ficou 9 meses ou 10 meses no Fluminense como presidente. Dá pra ver a incompetência do cara aí. Ele não conseguiu completar nenhum ano na presidência do Fluminense. E, cara, naturalmente foi um dos que contribuíram para a maior queda do Fluminense, né? O Fluminense foi rebaixado nessa época, teve a crise do Sandro Hiroshi, tá? Não é culpa do Fluminense, antes que comecem a falar, né? Não foi culpa do Fluminense, mas logo depois dele, quando assumiu esse camaradinho aqui, rolou a estourada do champanhe, e aí por isso que a galera bota a culpa no Fluminense, né? Porque tá comemorando o quê? Não era para comemorar, né? Mas como a culpa não era do Fluminense, claro que ele estourou o champanhe, né, cara? Evitou que houvesse um desastre no clube. Antes dele teve Arnaldo Santiago Lopes. Aí eu já sei muito pouco dele. Nunca perguntei sobre esse cara pro meu pai. Mas de 93 a 96, cara, ele foi o presidente do time que foi campeão carioca em cima do Flamengo em 95, né, com aquele gol de barriga do Renato Gaúcho. Né? Se é pra vangloriar o cara de alguma coisa, vamos vangloriar pelo título de 95. Afinal, né, foi o gol de barriga em cima dos caras, né? Então, acho que isso a gente pode colocar na conta dele. Os outros presidentes foram Ângelo Luiz Ferreira Chaves, né? Acho que é Ângelo Chaves que a galera chamava ele, né? Ficou de 90 a 93 com o triênio. Antes dele, de 87 a 90, Fábio José Egito da Silva. Ele parece o seu Madruga. Esse cara aqui parece o seu Madruga. Antes dele, Manuel Schwartz, para muitos, o maior presidente da história do Fluminense. Foi o presidente da máquina tricolor. Só que meu pai detesta esse cara, porque meu pai diz que ele foi quem destruiu a máquina tricolor. Ele simplesmente desfez a máquina tricolor, porque na cabeça dele o Fluminense era forte demais pro futebol brasileiro, ia dominar demais, ia perder a graça. Foi uma boçalidade desse incompetente, mas enfim. Competente entre aspas, tá? Porque, cara, o cara montou a máquina e desfez. Cara, tipo assim, ele montou. Ele fez a invenção. Ah, essa invenção tá boa demais, eu não quero mais não. E desfez, tá ligado? Jogou fora. Vamos jogar no lixo, não quero isso aqui mais não. Prefiro que o meu time perca. Enfim, pra mim foi uma boçalidade dele. Antes dele, Silvio Kelly dos Santos, né? Também fez parte da montagem da máquina tricolor, né? Afinal, né? Ele saiu no início de 84. Né? Então, assim, o início da montagem da máquina tricolor passou pelo Silvio Kelly dos Santos. Então, ele merece boa parte dos créditos da máquina tricolor, até porque foi por ele que passou a máquina tricolor. Depois o Manuel Schwartz só finalizou a parada, né? Antes dele, tivemos Silvio da Silva Vasconcelos. Não sei quase nada dele, né? Mas, enfim, é mais um dos presidentes que passaram pelo Fluminense, tá? De 75 a 78 foi o Francisco Horta, Francisco Luiz Cavalcante da Cunha Horta, tá? Pelo que eu entendi, eu acho que ele foi o presidente ele ganhou alguns cariocas, enfim. Tem muito pouco do Francisco Horta também, mas foi mais um presidente do Fluminense. Antes dele teve o Jorge Frias de Paula. Antes do Jorge Frias de Paula teve o Francisco Leitão Cardoso Laporte, que foi quem conquistou o primeiro título brasileiro pelo Fluminense, tá? Foi aquele primeiro título brasileiro nosso, de 70, tá? Ele era o presidente do Fluminense nessa época, Francisco Leitão Cardoso Laporte. Antes dele, tivemos Luiz Felipe Saldanha da Gama Murgel, tivemos Nelson Vaz Moreira, Jorge Frias de Paula,
Jorge Amaro de Freitas. Cara, o ruim é que não dá pra... Deixa eu tentar diminuir aqui a tela. Não sei se eu consigo. Não, não consigo. Vamos deixar assim mesmo. Vocês vão entender. Jorge Amaro de Freitas. Tivemos também Antônio Leite. Bonitão aí. Antônio Leite é bonitão aí. E antes do Antônio Leite, tivemos Fábio Carneiro de Mendonça, o presidente do Mundial de Clubes do Fluminense, o Mundial de 52. Foi o presidente do Fluminense na época do título mundial da Copa Rio. Tá? Sim, o Fluminense é campeão mundial, tá? Aos que chegam pra mim, não, mas aquela Copa Rio não é mundial, pô. Que isso? Então a Copa Toyota também não é, tá? Se a do Fluminense não é, eu não posso considerar de vocês. A do Fluminense é campeão sim, não é porque você não viu que não é campeão, tá? Sim, o Fluminense é campeão mundial. Ao contrário do seu, que o Mundial de Clubes foi feito um pouco antes da Copa Toyota. Até tá, o verdadeiro Mundial que o Liverpool deu uma surra no Flamengo, isso aí ninguém lembra, né? Ninguém nunca lembra, né? Engraçado. Mas vamos lá. Fábio Carneiro de Mendonça foi o presidente do nosso Mundial de Clubes de 52. Antes dele foi Manuel de Moraes Barros Neto, Arnaldo Guinle, que, se eu não me engano, é o nome do estádio do Friburguense, Arnaldo Guinle. Eu não sei se é o mesmo cara, mas enfim. Se eu não me engano, é o nome do estádio do Friburguense, é Arnaldo Guinle. Antes do Arnaldo Guinle, tivemos Marcos Cláudio Felipe Carneiro de Mendonça. Esse camarada aí é bonitão também, tem cara de alemão ele. Marcos Cláudio Felipe Carneiro de Mendonça. Antes dele tivemos Mário Polo, Alaor Prata Soares, Oscar da Costa, Arnaldo Guinle, de novo. Olha o Arnaldo Guinle, ficou de 16 a 31, ou seja, ficou 15 anos na presidência. Ele ficou num total, vamos conferir. Arnaldo Guinle, 15 anos, depois mais... Cadê? Depois mais 3 anos. Então foram 18 anos de Arnaldo Guinle. Deve ter sido muito bom pro Fluminense. Se bem que nessa época o Fluminense era campeão carioca quase todo ano, né? Pareceu o PSG no Campeonato Francês, era o Fluminense no Campeonato Carioca. Ganhava todo ano praticamente. Quando não ganhava era um desastre. Antes dele foi Joaquim da Cunha Freire Sobrinho, ficou de 16 de abril de 1914 até 1916. Antes dele, Carlos Guinle, deve ser o pai do Arnaldo Guinle, né? Félix Ignácio Frias ficou de setembro de 13 até dezembro de 13, ou seja, 3 meses só. Antes dele, Guilherme Guinle. Eu agora estou na dúvida de qual é o nome do estádio do Friburguense. Eu vou procurar, cara. Estádio do Friburguense. Eduardo Guinle. O Eduardo Guinle. Antes dele, Carlos Guinle. A família Guinle era bem animada no Fluminense, hein? Antônio Cavalcante de Albuquerque. Antônio Vaz de Carvalho Júnior. Francisco Henry Walter. Aí já era os ingleses, né? Ficou de 1903 a 1908. E o cara que a gente vai endeusar e vai estar na capa desse vídeo, Oscar Alfredo Sebastião Cox. Muito obrigado, Oscar Cox. Você me deu o amor da minha vida, cara. Que orgulho pelo meu Fluminense. É nessas horas que a gente... Eu não podia fechar esse vídeo de forma diferente se não fosse agradecendo esse cara pelo a melhor criação que ele poderia ter feito por nós. Oscar Cox. Cara, eu sei que ele tá enterrado há muitos anos, mas esse vídeo é para agradecer a essa pessoa que criou o clube que mexe diretamente com o meu dia a dia. Se o Fluminense tá bem, eu tô bem. Se o Fluminense tá mal, eu tô mal. Acho que todo torcedor tricolor que tá aí do outro lado também deve ter esse mesmo sentimento. Muito obrigado, Oscar Cox. Muito obrigado por ter criado o Fluminense Futebol Clube. Esse clube é a minha vida. É difícil não falar isso. E é por isso que eu tive a ideia de criar o canal. Porque esse clube realmente mexe com a minha vida, cara. Volto a dizer, se o Fluminense não estiver bem, a minha vida não tá bem, cara. Então, quero encerrar esse vídeo com Oscar Cox na tela. Eu nem vou voltar pra tela, porque seria até uma sacanagem eu voltar pra tela. Deixa eu ver se eu consigo clicar e aumentar a imagem dele. Não consigo.
Mas enfim, tá na tela. Eu vou até tirar a minha imagem da tela para que vocês se sintam à vontade com um cara que teve a melhor criação do futebol brasileiro, do futebol mundial. Muito obrigado, Oscar Cox. Você é demais. Teve a maior criação do futebol brasileiro. Obrigado, Oscar Cox. Valeu.